Todo ser humano tem a sua religiosidade, isto é, o homem foi criado com a capacidade de prestar culto. Isso mesmo, temos dentro de nós algo que nos leva a cultuar, venerar, adorar, se render, enfim, somos uma criatura possuidora de uma religiosidade. E esta religiosidade é dirigida sob influência de outras pessoas, ou até mesmo de maneira voluntária, a praticar ritos de uma determinada religião. Por exemplo, o cristão, por ser um ser humano, tem a sua religiosidade, sua capacidade de prestar culto. E assim, pelos ensinamentos de Cristo, segue aquilo que é estabelecido na Bíblia Sagrada. E embora o cristianismo, assim como o judaísmo e o islamismo, sejam consideradas religiões monoteístas, creem na existência de um só Deus, mesmo assim, existem outros diversos segmentos religiosos que apresentam diversas divindades ao longo de sua história. No contexto bíblico, tanto no estudo do Antigo como do Novo Testamento, é de grande importância o conhecimento das mais diversas práticas religiosas, dos tempos em que se deu a história do período bíblico. Sendo que, na maioria das vezes, estas práticas religiosas traziam consigo algum tipo de divindade, onde locais sagrados, ritos, mandamentos e toda forma de veneração era exigida. O Antigo Testamento, por abranger um espaço maior de tempo, apresenta algumas divindades que merecem uma atenção à parte, pois muitas vezes se mesclaram com a religião dos hebreus, provocando um distanciamento de Deus por causa da chamada idolatria. E uma dessas divindades cultuadas por povos no Antigo Testamento, e até mesmo em alguns momentos pelos hebreus, foi Baal. Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui. Aqui no canal tem dezenas de vídeos dispostos para você, abrangendo as áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. E para não perder de vista esse canal, se inscreva logo aqui abaixo. Clique também no sininho das notificações para ser avisado pelo YouTube quando um vídeo novo é postado aqui. E se você quiser ter em mãos o texto desse vídeo e dos demais vídeos aqui do canal, então basta tornar-se um membro do canal. Uma das divindades mais mencionadas no Antigo Testamento é Baal. O nome Baal vem do hebraico que significa senhor, proprietário ou até mesmo marido. Embora o nome Baal fosse dado a uma divindade, mas era um nome usado também por reis, como Baal Hanã, e também o nome de alguns lugares, Baal Zephon, Baal Gad e etc. Alguns intérpretes do Antigo Testamento apontam que o uso do nome Baal com outro nome, como Baal Hermon, senhor da destruição, Baal Berite, senhor da aliança, Baal Tamar, senhor das palmeiras, Baal Perazim, senhor das quebras, Baal Razor, senhor das vilas, Baal Zabude, senhor do inseto, Baal Salisa, senhor 3 vezes grande, Baal Meon, senhor da habitação e outros mais, são em virtude de alguma forma de culto a Baal, que deu origem a esses nomes de pessoas e de localidades. O próprio Gideão foi chamado de Jerubaal, deixe Baal contender, em virtude de ter destruído um altar a Baal. As origens do culto a Baal ainda são incertas. Alguns afirmam que o culto a Baal nasceu dos fenícios, na adoração do Deus Sol. Mais tarde, devido à influência dos fenícios, principalmente pela navegação, o culto a Baal foi se espalhando pelo Oriente Médio. Por isso, muitos nomes de pessoas e de locais são derivados de Baal. Até mesmo os hebreus, no tempo do rei Acabe, rei do Reino do Norte, Israel, o culto a Baal, proporcionado por Jezabel, quase ultrapassou o culto a Deus. Por esta razão, o desafio de Elias no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Na teologia do baalismo, El seria o pai dos deuses, mas não teria contato com os homens. Azerá era a deusa-mãe. Da união de El com Azerá, nasceu Baal. Além disso, havia também Astarote, ou Astarte, ou Astorete, a deusa da fertilidade, e Mote, a morte, o maior inimigo de Baal.
Baal também era responsável pela chuva, aquele que mandava as chuvas. Por isso, novamente, o conflito com o profeta Elias. Israel, dominado pelo culto a Baal, aquele que manda chuva. Logo, pelas palavras de Elias, não choveu por 3 anos e meio, e Baal não deu jeito para que viesse a chuva. Somente choveu novamente por ordem de Elias, demonstrando claramente em Israel que somente Deus é Deus. O culto a Baal consistia não somente na prática da idolatria em uma religião de culto à natureza, mas de inúmeras práticas imorais ligadas à sexualidade, incluindo a prostituição masculina e feminina, pois Baal também era a divindade responsável pela fertilidade, o impulso criador, isto é, um culto à fertilidade. Além disso, o profeta Jeremias, em suas palavras proféticas contra Jerusalém, afirma: construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, demonstrando que o sacrifício de crianças também fazia parte do culto a Baal. O texto bíblico também menciona os Baalins, que eram diversas imagens de Baal que eram cultuadas juntas, envolvendo o deus da agricultura, deus da chuva, deus da fertilidade, etc. Geralmente essas imagens, os Balaíns, eram colocadas nos lugares mais altos da cidade ou sobre os telhados das casas, e o conjunto destas imagens era chamado de Balaíns. Como observado, o culto a Baal se alastrou por todo o mundo antigo, até mesmo adentrando na cultura dos hebreus. Constantemente, a prática do baalismo é mencionada no Antigo Testamento, demonstrando claramente que, por inúmeras vezes, o povo deixou de adorar a Deus e envolveu-se com a idolatria a Baal. O auge deste conflito se deu durante o ministério do profeta Elias. O rei do Reino do Norte, Israel, era Acabe, que era casado com Jezabel. Neste tempo, o reino estava profundamente mergulhado no culto a Baal. O texto de 1 Reis menciona que Acabe produziu mais mal do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Elias é levado a perguntar ao povo: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Neste chamado desafio de Elias, são 450 profetas de Baal que realizam o culto a Baal, pedindo fogo para que o sacrifício no altar seja queimado. No entanto, Elias repara o altar do Senhor, que estava quebrado, faz tudo como o Senhor tinha lhe ordenado, ora ao Senhor e desce fogo do céu, consumindo o sacrifício, a água, a lenha e as pedras. Mesmo o povo percebendo que Deus era Deus e que Baal não era nada, no decorrer da história dos hebreus, sempre se envolveram com o culto a Baal e outras divindades. Não que Deus tenha problema com alguma coisa, afinal, ele é Deus. No entanto, o chamado povo de Deus sempre teve problemas com a idolatria. No caso, no Antigo Testamento, uma das divindades mais mencionadas foi Baal e suas derivações. A razão disso é sempre tentar materializar Deus, tornar Deus tocado, transportado, visto, etc. Nesse sentido, Jesus afirmou: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Assim, descartando toda a representação daquilo que é Deus. Um abraço e até um próximo vídeo.